Fala galera do leiajá.com, sejam muito bem-vindos ao Vai Cair no Enem, o seu programa de informações para o Exame Nacional do Ensino Médio. É bom lembrar que a gente também está lá no Instagram, @Vai Cair no Enem, é o canal para você contar com muitas informações diárias, desafios, questões, tudo o que você precisa saber sobre a prova. Nesta edição do programa, a gente vai contar com uma dica de Química e, claro, tudo isso você confere agora. Roda aí! Professor Coutinho. E aí, Zé, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Fiquei sabendo que a turma tava falando que química é coisa de outro mundo. Oxente, então o povo não acredita nisso não. Tão fácil química. E qual era o assunto que a galera tava com dificuldade? Se eu não me engano, é estequiometria. Ah, os famosos cálculos estequiométricos. É esse mesmo. Os famosos, mas não é difícil não, rapaz. Dá um pouquinho aí. O que a galera precisa saber sobre estequiometria? Tem que entender que estequiometria, né, é medir aquilo que não pode ser dividido. Entra nos cálculos. São 4 pontos muito simples. Escreve a equação, faz o balanceamento, anota o que é dado e pedido e termina com uma regrinha de 3. E quando a gente fala de estequiometria, uma dica que a gente sempre dá para os alunos é que toda vez que a questão te oferecer a massa atômica, ela vai precisar da massa molar. Fica ligado. E fica de olho nas relações do número de mols com a constante de Avogadro, do número de mols com um volume molar. Porque como a gente acabou de falar, a estequiometria, gente, é essas relações do balanceamento, dos cálculos e da regrinha de 3. Então não tem dificuldade, pô. Fica ligado aí que a gente vai resolver uma questão para mostrar para vocês quanto isso é fácil. Vamos mandar ver, meu querido? Vamos lá. Bom, então vamos para a questão? As emissões de dióxido de carbono, CO2, por veículos são dependentes da constituição de cada tipo de combustível. Sabe-se que é possível determinar a quantidade emitida de CO2 a partir das massas moleculares do carbono e do oxigênio, iguais a 12 gramas por mol e 16 gramas por mol, respectivamente. Em uma viagem de férias, um indivíduo percorreu 600 quilômetros em um veículo que consome 1 litro de gasolina a cada 15 quilômetros de percurso. Considerando que o conteúdo de carbono em 1 litro dessa gasolina é igual a 0,6 kg. A massa de CO2 emitida pelo veículo no ambiente durante a viagem de férias descrita é igual a... Então, fera, presta atenção. A questão fala sobre massa molecular. Nós queremos encontrar a massa do dióxido de carbono. Primeiro passo, vamos encontrar a massa molecular do dióxido de carbono. Para isso, a questão fornece para você as massas atômicas do carbono e do oxigênio. Tendo em vista que a massa atômica do carbono é 12 gramas por mol e a massa atômica do oxigênio é 16 gramas por mol e a massa molecular, vamos somar agora, CO2. Então, 12 gramas por mol do carbono mais 2 vezes 16 gramas por mol do oxigênio. Então, vamos encontrar a massa molecular do dióxido de carbono, 44 gramas por mol. Observe que no início ele faz uma referência. Ele diz que cada litro, né, a cada quilômetro, cada 15 quilômetros, ele faz 1 litro. No total, ele andou 600 quilômetros. Então, caímos numa regra de 3. Olha aí, regra de 3. Então, 1 litro está para 15 quilômetros, logo, X vai estar para 600. Fazendo a regrinha de 3, meio pelos extremos, nós vamos chegar à conclusão que em 600 km ele vai consumir 40 litros. Professor Berg, continue aí pra gente. Dando continuidade aí ao que o professor Francisco falou, vamos continuar. Vê só, a gente percebeu que durante o percurso foram gastos 40 litros no veículo. E por sua vez, a questão também informa que para cada 1 litro é liberado 0,6 quilogramas de carbono. Se liga nisso aí, 0,6 quilogramas de carbono. Não é de CO2 ainda, embora a questão te cobre o CO2. Então a gente vai fazer agora a nossa próxima relação. Qual seria a relação? Se para cada 1 litro eu libero 0,6 quilogramas,
para 40 litros que foi encontrado pelo professor Francisco, nós vamos encontrar, por sua vez, 24 quilogramas de carbono produzido. Só que a questão está querendo te cobrar a quantidade de CO2. Então tu vai montar uma pequena reação. Que reação seria essa? Um carbono reage com a molécula de gás oxigênio, produzindo uma molécula de CO2. E aí tu vai ter a relação. Para um carbono, tu tem uma molécula de CO2. Se liga no que o professor Francisco falou. Um carbono, ele tem 12 gramas por mol. E uma molécula de CO2 tem 44 gramas por mol. E aí tu faz a próxima regra de 3. Se 12 gramas produz 44, 24 quilogramas vai produzir X. E aí, ó, fazendo a regra da proporcionalidade, em 24 quilogramas de carbono, eu vou encontrar 88 quilogramas de CO2. E essa, particularmente, vai ser a alternativa correta. Alternativa letra D, 88 quilogramas. É ou não é, professor Francisco? Exatamente, professor Berg. Estequiometria é uma coisa bem legal, é natural, tá no sangue. Então, se você praticar, com toda certeza você vai tirar um notaço no Enem. Se lembrar, professor, que estequiometria é um dos assuntos mais cobrados na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então se liga aí nas dicas que com toda certeza uma questão parecida com essa vai cair no Enem. Para vocês um beijão e até mais. Grande abraço. Valeu, meu querido. É isso, galera. Essa foi mais uma aula do Vai Cair no Enem. É bom lembrar que você também pode seguir a gente lá no Instagram, @Vai Cair no Enem. É o canal que conta com muito conteúdo diário exclusivo para você. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa.